Olá, companheiros de viagem. Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio deste podcast. O título de hoje é Um Husky nas Caraíbas. Vamos falar sentido, pertencimento e fluxo. Eu sou a Estela São Pedro e vocês estão no podcast Doce Punk. Doce Punk. Um podcast por Estela São Pedro. Ora, muito bem. Então, um husky nas Caraíbas. Mas que título tão estranho. Ok, então porquê este título? Porque de facto hoje nós vamos falar em muitos aspectos quando nós não sentimos que não pertencemos, não estamos no sítio certo. Mas indo por partes, porquê é que eu escolhi um husky? Porque na verdade eu acho que esses cães são encantadores, são lindíssimos. Na verdade eles são chamado o lobo dos cães, não é? Só que na verdade esses cães foram feitos pela natureza para estar em baixas temperaturas. Eles são amantes das temperaturas negativas. Eles conseguem sobreviver, por exemplo, a 30 graus negativos. Imaginem lá isso, não é? Eles são seres que foram criados para o trabalho, eles são exímios corredores, eles precisam de correr, eles precisam de estar em temperaturas negativas. E o outro lado do título é Caraíbas. Ora, eu nunca estive nas Caraíbas, mas ouço dizer que lá faz muito calor, que é bom estar esticado ao sol, estar ali de papo para o ar a beber margaritas e mais não sei o quê. Agora, imaginem um husky nas Caraíbas. E acredito mesmo que muitos de nós se sinta assim, se sinta deslocado. Que tenha necessidades que não conseguem ser supridas na sociedade em que estamos, no emprego em que estamos, na família onde nascemos. Não é? Eu acredito muito que os huskies que vivem no Brasil, pronto, que remédio, eles têm que se adaptar porque estão lá, mas na verdade eles sabem em essência que o que precisam não está ali. Mas como muitas vezes nós temos é que work with the situation, adaptar-nos às situações, há sempre que fazer esse trabalho de integração. Eu vou falando sempre muitas vezes em fluxo e o que é isto do fluxo, não é? Já com certeza ouviram falar sobre isto. Então na verdade o fluxo é um estado mental em que estamos totalmente absorvidos no que quer que seja que estamos a fazer, em que perdemos o sentido do tempo. Ora, se nós nem soubermos muito bem quem somos, o que precisamos e se sentirmos que estamos num sítio a que não pertencemos, muito dificilmente nós vamos conseguir entrar no fluxo. Quando nós falamos disto do fluxo e do sentido do tempo, eu gosto sempre de falar um bocadinho da mitologia greco-romana quando nós falamos do tempo Cronos, que é do tempo dos relógios, das semanas, dos calendários, e o tempo Kairos. Então, o tempo Cronos realmente é tic-tac, tic-tac. Nós só conseguimos percepcionar o tempo de uma forma linear, aqui nesta dimensão. Não sabemos se é, se não é, há muitas teorias sobre isso. Também não vale a pena a gente pensar muito sobre isso, porque aqui nesta dimensão é assim que se trata, não é? E temos o tempo Kairos, que era o irmão de Cronos. Kairos é o tempo psicológico. E vocês sabem que há certos momentos em que tanto um como o outro, a nível de relógio, duram 5 minutos e, em alguns casos, aquilo parece que demorou 1 hora e, noutros casos, parece que foi uma fração de segundos. Isso tem a ver, efetivamente, se nós estamos no fluxo, se estamos realmente a ser quem somos, onde queremos estar e, muito importante, onde nos sentimos úteis. E por isso também é que é tão importante nós percebermos as nossas grandes capacidades.
os nossos pontos fortes. Obviamente que nós temos que aprender a gerenciar os nossos pontos fracos, não é? Mas não é preciso estar sempre só tipo o psycho e a psicologia antigamente era um bocado assim, porque tens que melhorar isto, porque tens que melhorar aquilo. Ok, isso é tudo verdade, nós temos que melhorar os pontos fracos, mas às vezes esquecemos-nos de valorizar e potenciar os nossos pontos fortes. E todos nós, no fundo, sabemos quais é que são esses pontos fortes. Temos é que muitas vezes não nos deixarmos ser sugados pela Matrix, não é? Pelo materialismo, por aquilo que é suposto ou alguém espera de nós, não é? E então às vezes como é que nós percebemos se o que vamos fazer tem a ver connosco, com o nosso propósito, com o nosso ser? Na verdade todos nós temos dentro de nós um barómetro, é um entusiasmo, é aquele sopro de consciência, certeza, leveza de que realmente estamos a fazer o que tem de ser feito. Claro que isto aqui é uma fração de segundos. Temos que estar atentos a isso, porque muito rapidamente vem o nosso mental que põe logo ali 500 problemas e que é e que não é e que duvida e depois baixa a autoestima e depois mais não sei o quê. Mas às vezes dizem-me assim, Stella, mas eu sentia-me tão empolgado com aquilo e depois fui a ver e correu tudo mal. Para já nós não sabemos muito bem o que é isso de correr bem e o que é correr mal, não é? Porque na verdade tudo traz uma aprendizagem. Mas na verdade, quando nós nos sentimos super empolgados, já é um excesso. Neste caso é um excesso de entusiasmo. E como eu digo inúmeras vezes, para mim, nesta dimensão, pelo menos trata-se sempre tudo do ponto de equilíbrio. Então tudo o que é de mais ou tudo o que é de menos não está em equilíbrio, ok? Então, muito importante é mesmo nós termos esta noção que é importante consolidarmos a nossa identidade, fortalecermos o nosso lugar de pertença, é percebermos que ocupamos o nosso espaço e assim naturalmente entramos no fluxo. O Juliano Posati do Círculo Escola uma vez ouviu-a falar sobre isto. Ele dizia, é tão giro quando nós realmente percebemos que somos torneiras, que somos como torneiras e que cada um tem um sítio para ela. Então não adianta nós olharmos para o outro e eu gostava de ter aquilo e gostava de ter o marido daquela e gostava de ter o emprego da outra e gostava de ter... não, cada um está na sua vida, cada um tem o seu lugar, mas às vezes nós não somos capazes de perceber isto e aqui é mesmo muito importante este nosso mindset, perceber que isto é uma experiência sobre relacionamentos humanos, que isto é uma teia que se complementa em colaboração, não em competição de uns pelo lugar dos outros. Ok, no meu livro Doce Punk, um dos capítulos chama-se Sabes em que sentido é que queres ir? E vou ler aqui uma pequena passagem deste capítulo que diz assim: já tinhas pensado que sentido pode ter 3 interpretações? Sentido enquanto significado, sentido enquanto direção e sentido enquanto aquilo que pode ser sentido. Então, o tal sentimento de entusiasmo que falava faz a ponte entre o para quê e o para onde queremos a direção da nossa vida. Penso também no aspecto sofrimento. Partilho da ideia de Viktor Frankl de que o sofrimento deixa de ser sofrimento quando encontra um sentido. E a verdade é que nós já não precisamos de evoluir só pelo sofrimento. Nós podemos evoluir sem ser à estalada.
nós podemos evoluir pela harmonia, pelo amor. Digo eu, não sei o que é que vocês acham. Ok, hoje vou fazer aqui um pequeno aviso paroquial. Eu vou sempre falando do meu primeiro menino livro, que é o livro Doce Punk. Se vocês quiserem comprar este livro, não está à venda em lado nenhum, a não ser com a minha própria pessoa, porque isto é uma produção independente. Por isso podem me contactar através do meu site, através do WhatsApp. O meu site é www.digitoanalise.pt e estou sempre disponível para vos responder. Ok, agora, cenas do próximo episódio. E o próximo episódio chama-se É fruta ou chocolate? E, como devem calcular, é sobre decisões e escolhas. Ok, muito obrigado por me terem aturado este bocadinho e já sabem, deixem-se de merdas e força aí nas canetas que para a frente é que é caminho. Hasta la vista. Doce Punk. Um podcast por Estela São Pedro.